Fallout New Vegas, apesar de um pouco superestimado, ainda é um dos melhores jogos já feitos. O melhor para muitos fãs de RPG de ação, com uma das tramas políticas mais ricas e inteligentes já contadas nessa mídia. Esse é um jogo que não só mudou minha forma de ver cenários pós-apocalípticos, mas o mundo real como um todo. Então, quando a segunda temporada de Fallout, série que eu anteriormente disse ser uma adaptação perfeita, deixou claro que New Vegas seria o seu cenário, eu comecei a ficar preocupado. Mas eu admito que isso é puro viés, é um dos jogos que mudou minha vida. Mas é injusto como alguém que quer analisar a série se apegar a esse viés. Por isso, eu prometo que vou ser o mais imparcial possível nessa análise. Eu tenho meus problemas com a segunda temporada. Mas eu peço que você veja o máximo possível desse vídeo antes de me xingar. Escrever sobre essa temporada de Fallout foi um grande desafio pra mim. É difícil justificar porque eu não gostei de algo que, por toda definição, ainda é uma boa obra e é majoritariamente amada. Para cada defeito que me fez ligar consideravelmente menos para essa temporada do que para a primeira, há um detalhe que eu acho que supera o seu antecessor. Para cada ponto que a temporada enfraquece sobre a atmosfera e o universo de New Vegas, tem algo que o engrandece. E por mais que eu possa passar horas aqui destrinchando cada defeito dessa temporada, Fallout ainda é a melhor adaptação de um jogo para outra mídia, se ignorarmos Twisted Metal. Por isso eu esperei para falar dessa temporada, para ver até o último segundo, para formar a minha opinião. E eu tenho bastante coisa para falar sobre, mas de um jeito que não é tão fácil assim. Entre boas ideias há execuções duvidosas, entre bons personagens há tramas desconexas e confusas. Em uma temporada que é bem divertida e intrigante, há uma estrutura bagunçada. Eu acho justo então explorarmos o bom, o mal e o feio dessa segunda temporada. Suas quebras de lore, sua construção ou destruição de mundo, o que ela desperdiçou, o que ela aproveitou muito bem, como a comunidade de fãs se despedaçou, enlouqueceu um escritor e entrou em guerra civil. Não, eu não tô brincando. E principalmente como Fallout continua crescendo. Boas-vindas ao Central Pandora e... Boas-vindas ao Central... Boas-vindas ao Central Pandora e hoje vamos voltar aos ermos. Um ano depois de eu ter chamado a série de Fallout de uma adaptação perfeita. Então o que mudou? A série ou eu? De onde você está sentado parecem 18 quilates de reclamação inútil. Mas a verdade é que falar de Fallout sempre foi importante. They did the wang dang. Quem conhece o canal sabe que eu não gosto de ser do tipo negativo. Eu já defendi muita coisa ruim por aqui. Então por que começar com a parte ruim de algo que eu admito é acima da média por uma grande margem em meio à atual ficção científica? Mas porque eu quero falar sobre New Vegas, se isso não ficou óbvio. Mas principalmente porque eu acho que tudo que a série me incomoda, e acho que são defeitos genuínos, são redimidos com alguns pontos positivos que eu quero levantar mais pra frente. Então eu acho que o ponto lógico é começar justamente no que a série errou ao adaptar de New Vegas, principalmente as ideias que ela desperdiçou. E não, eu não quero falar sobre detalhes menores da lore, que eu sei que é o que muita gente decidiu focar, mas eu acho meio vazio. E ainda assim, não, eles não inventaram a Power Armor da NCR, isso já existe. Não, eles não inventaram que Deathclaws são pré-guerra, eles sempre foram. E não importa que o Dink esteja virado para o lado errado. O que eu realmente acho um problema quando essas mudanças enfraquecem ou emburrecem um universo já estabelecido antes. The Kings, ou os Reis, são uma facção fascinante em New Vegas. Tudo porque, quando você os encontra pela primeira vez, e olhando para eles superficialmente, a primeira coisa que você pensa é: que bando de bobo vestido de Elvis. E eles fazem parte do grande absurdismo de Fallout. Mas quando você começa a interagir com os Kings, você começa a perceber que por baixo dos litros de gel e das roupas dos anos 50, há uma ideia muito interessante. Como é comum em Fallout, os Kings são a caricatura de uma ideia, de uma ideologia. Nesse caso, o anarquismo individualista de Max Stirner. Cada homem é um rei de si mesmo, e não deve nada a ninguém. We're different than other gangs, not just because we dress better. We're not just a group of thugs looking for our next fight. The Kings are about an idea, you see, where every man is free to follow his own path, do his own thing, where every man is a king in his own right. Em diálogos cortados fica bem explícito as ideias de Stirner que inspiraram os Kings. Someone takes your stuff, you're free to take it back. If you can't, maybe you shouldn't have come to Freeside in the first place. If somebody does something we don't like, we let them know about it. If they're strong enough not to care about us liking it, good for them.
Mas intencionalmente ou não, a ideia de propriedade mantida exclusivamente por quem tem força de mantê-la é uma interpretação literal demais e infelizmente muito comum do que Stirner estava propondo. Isso acabou tornando os Kings uma gangue de extorsão. Até mesmo a missão deles de manter Freeside livre, mas segura, não demora para virar uma campanha de violência que acaba escalando em um conflito com a NCR. Então, o que começa com haha, que bando de bobo vestido de Elvis, se torna uma breve jornada em não apenas entender uma nova filosofia, mas em entender como ideias como a de liberdade e até mesmo a de bem comunitário através do aperfeiçoamento pessoal pode se tornar como qualquer outra forma de extorquir, explorar e oprimir. We've tried to pass our philosophy on to the people of Freeside, but not everyone is ready to be a king. Some people just plain don't respect others, and that's a no-no. If there's one thing I won't tolerate, it's lack of respect. E como a série usa os Kings, One morning while making the rounds, took a shot of cocaine and I shot my one. olha esse bando de bobo vestido de Elvis. E nada mais. É um fanservice, ou desservice para quem jogou New Vegas. Mas para quem nunca jogou, nunca viu essa história, não sabe quem eles são, é nada mais do que mais um dos muitos momentos cômicos da série com música antiga em meio a uma cena de ação. Algo que essa temporada fez um pouco demais. É vazio, é uma caricatura da caricatura. É uma atração de um grande parque de diversões, de uma ideia que antes significava alguma coisa. Existe uma diferença entre o absurdo com algo a dizer versus o absurdo pelo simples absurdo. Algo que para mim foi um pouco recorrente demais na segunda temporada. Quase nenhuma cena importante não é interrompida por alguma coisa que não deixa a atmosfera mais profunda mesclar bem com esses momentos. É estranho que quando o ápice da construção mais importante do personagem desde a primeira temporada, que vem sendo preparado desde quando era introduzido, é pontuada com uma piada. O enfraquecimento das ideias de New Vegas é ainda mais forte quando exploramos algo que eu sei que incomodou muitos fãs dos jogos. Como, na série, absolutamente tudo está destruído. Toda a civilização que vimos durante o jogo, todos os lugares interessantes, toda a personalidade do Mojave, simplesmente não existe mais. Tudo está morto, tudo está destruído, tudo está em um estado perpétuo de apocalipse. Mas, ao contrário do que muitos dizem, isso não é culpa exclusivamente da Bethesda. Não, o Todd Howard não odeia New Vegas. Os planos de Fallout 3, quando ainda se chamava Van Buren e estava com a Black Isle, era que Shade Sand seria destruída por uma bomba nuclear usada por um cientista que sobreviveu desde o período pré-guerra. Mas muito além de Van Buren, em New Vegas, mais especificamente as DLCs Dead Money e Lonesome Road, introduziram ideias que logo destruiriam o Mojave, como os Tunnelers e a Névoa Vermelha, sem contar que Lonesome Road acaba com a possibilidade de jogar uma bomba nuclear na NCR, algo que, muitos dizem, seria o final não opcional da DLC. Eu nunca gostei dessas ideias, então, quando a série fez a mesma coisa, não me incomodou. Inicialmente, com a segunda temporada adotando a narrativa de terra arrasada pelo Mojave e a proposital falta de respostas deixa um ar de vazio. Toda a dinâmica interessante de Prim entre serem vítimas de criminosos ou se render à autoridade da NCR e as consequências que isso pode trazer, nos fazendo questionar a legitimidade da República, o quão melhor ela pode ser. Na série, Todo mundo morreu! Acabou. Novak, uma pequena cidadezinha onde um grupo de pessoas formou uma comunidade tão unida e diversa, com diferentes gêneros, raças, ideologias e passados, e se tornou algo tão forte que era capaz de resistir até mesmo a uma força como a Legião. Na série, Todo mundo morreu! Acabou. Vegas é uma bomba relógio com até mesmo uma das famílias se preparando para uma guerra interna. Na série, Todo mundo morreu! Acabou. Para quem não conhece a história de Vegas, a temporada nada mais é do que uma jornada por lugares vazios e destruídos. Para quem jogou, é uma experiência frustrante. Shade Sands é o melhor exemplo disso. Em New Vegas vemos que a NCR está muito além da sua capacidade de operar eficientemente. É dito como os barões de Bramin e grandes empresários têm tanta influência que a República não é comandada pelos seus políticos, mas pelas tampinhas e os seus novos dólares. Que apesar de ser fundada na ideia da democracia, o poder do povo para o povo, a NCR tem uma clara desigualdade entre aqueles que têm muito e os que não têm nada. E é só um desses dois lados que realmente tem o poder de escolher alguma coisa. Durante os eventos de New Vegas, a democracia da nova República da Califórnia já tinha definhado em uma campanha imperialista. Towns like Goodsprings and Prim don't stay independent for long. Not if you've got something the NCR wants. They expand. Fast. If you got land they want, they'll take it. Eventually. Did it out west? They'll do it here. They keep rolling over people. They'll regret it. That's how revolutions start.
A NCR é um alerta sobre como a ideia de democracia pode facilmente desmoronar. Uma república pode se tornar um império. O poder para todos pode se tornar poder para o 1% mais poderoso. Por isso, a justaposição entre a NCR e a Legião é tão interessante no jogo. A NCR não é uma joia de uma civilização ameaçada por um sistema maligno que quer moldar o mundo à sua imagem. É uma tentativa de salvar a civilização, recriando os erros do passado. Porque a guerra nunca muda. A NCR mostra como ideais de igualdade, justiça e prosperidade devem ser constantemente protegidos, renovados e vigiados. Ou então apenas voltaremos para o mesmo destino e viveremos em um mundo moribundo, incapaz até mesmo de se alimentar. E como ela é apresentada na série... justamente como uma joia de uma civilização que foi destruída por um sistema maligno. E esse é um ponto importante. Fallout, a série, não entende a NCR. É possível argumentar que apenas Shade Sands é esse paraíso perfeito de biblioteca pública, jardins verdinhos e água potável, e que o Mojave e outras fronteiras têm a NCR em seu pior, como dito no jogo. Mas ao mostrar apenas a versão paradisíaca da República e nos negar qualquer contato com o que aconteceu no Mojave, já que todo mundo morreu, a série empobrece consideravelmente o que torna a NCR uma facção tão fascinante, que não é o fato de que eles eram os grandes heróis de um mundo caído, mas sim os muitos defeitos que a faziam ser tão similar com as democracias que conhecemos hoje. Fallout nunca foi sobre defender uma ideologia certa, pintá-la como a solução. Sempre foi sobre como toda boa intenção pode se tornar a destruição do mundo. Quando Lucy defende a NCR com essa frase especificamente: One side is murdering people, enslaving them, crucifying them, and the other side is just vaguely problematic. É uma simplificação monstruosa do que New Vegas estava tentando fazer. Claro que é justificável que ela idealize a NCR, pois ela nunca viu seus erros e não necessariamente é um furo na narrativa. Mas a série não fez nada para apresentar outro ponto de vista, o que deixa muito claro que ela concorda com essa visão através da personagem. Tudo que é dito sobre os problemas da NCR é que ela cobra impostos, justamente dito pelo representante das megacorporações que ajudaram a destruir o mundo. É engraçado, ok, eu admito, um vilão que matou milhares, talvez milhões, comparar escravidão com impostos como sendo igualmente ruim. Mas eu não acho que vale a pena o quanto foi perdido por um momento engraçado assim. Pra quem nunca teve contato com a costa oeste de Fallout, quem nunca jogou 1, 2 e New Vegas, eu tenho certeza que a sensação que a série te deixou é que a NCR são os claros heróis desse universo, que o seu fim foi a tragédia que fez tudo ficar assim tão ruim. O único bem maior que poderia vencer a Legião. Uma visão maniqueísta e, eu sei que eu tô batendo bastante nessa tecla, simplista, enfraquecida e pra mim emburrecida. Algo muito mais fraco do que toda a história da Costa Oeste nos jogos propôs desde o começo. Quando Freeside, que historicamente odeia a NCR, estava em constante conflitos com os cidadãos da República, que agredia e era agredido pelos soldados, e os via justamente como forças de colonização na sua zona autônoma, está comemorando, reverenciando e adorando a volta da República, fica bem claro que, diferente do que foi dito sobre a primeira temporada, a série ama a NCR e quer a todo custo pintá-la como a definitiva parte heróica desse mundo. Eu sei que isso pode ser resolvido na terceira temporada, e essas nuances podem voltar à tona, mas como ela está agora, ela enfraqueceu completamente o que torna a região do Mojave um cenário tão brilhante dentro da ficção científica. E eu também não quero parecer ser um hater da NCR. Não é nada fácil usar tudo isso no deserto de Nevada e ainda ter energia para salvar as pessoas do Mojave. Mas eu tenho um segredo. Você achou que a Insider era só roupa para evento especial? Não, ela é a roupa que te acompanha o dia inteiro. O seu ritmo muda, mas a Insider continua funcionando. A Insider é a roupa que te ajuda a suportar o calor, aguenta movimento e aguenta a sua rotina, com a evaporação rápida do suor para evitar manchas e a ação antibacteriana e anti-odor. E você acha que vai ter tempo para passar a camisa quando estiver lá fora fugindo dos Deathclaws? Não, senhor. Então é claro que você pode contar com as roupas que desamassam com o calor do corpo. Seja o treino, o escritório, a rotina de casa, viagens curtas ou até mesmo a diversão do carnaval, você tem as roupas do futuro ao seu lado. E dessa vez a Insider está com um cupom dinâmico com 10% de desconto para quem já conhece a Insider, mas com 20% para quem quer dar uma chance às roupas do futuro. Então não perca tempo e use o nosso cupom Pandora e clique no link na descrição para ganhar 10% de desconto se você já for um cliente Insider ou 20% de desconto se você quer conhecer. Descontos que ainda são somados com algumas promoções que estão rolando lá no site.
tenha praticidade e conforto em qualquer que seja a sua rotina e durante todos os momentos, e ainda ajude o Central Pandora a continuar navegando pelos ermos. Mas por favor, eu não quero dar a impressão de que meu único problema com a segunda temporada é o quanto ela não parece com New Vegas. Pra mim, por si só, ao analisar com a própria primeira, ela também perde, principalmente na sua construção e estrutura narrativa. Com muitas cenas divertidas e algumas bem impressionantes, pode ser um pouco difícil lembrar o quanto essa temporada desperdiçou seu tempo e focou em muita bobeira. Nos primeiros 3 episódios isso fica ainda mais claro, mas a estrutura de vários núcleos e apenas 8 episódios fez essa temporada ter um ritmo estranho em diferentes momentos, cortando entre os diferentes personagens algumas vezes por menos de 1 minuto, só para não esquecermos essas muitas histórias que deveriam ter sido melhor controladas. Não à toa, a série tem uma guinada muito melhor em como ela é contada, uma vez que a Brotherhood of Steel deixa de ser um núcleo de foco, e dá mais espaço para outras histórias ganharem mais tempo. Mas esse problema vai até o final. No 7º episódio, quando a história de Norm está em um de seus melhores momentos, a série volta a focar nele por apenas 40 segundos só para mostrar que absolutamente nada aconteceu e ele desmaiar de novo. Enquanto realmente não dá para dar tanto tempo para cada história, porque a série tem um espaço bem limitado, era bem possível diminuir o bem inútil núcleo do grupo de apoio que começa do nada e não vai a lugar nenhum. Tem literalmente uma cena que é nada mais do que um delírio de um personagem, que é maior do que essa cena do Norm que está acontecendo no momento crucial do personagem. É um videoclipe divertidinho, mas qual é o objetivo? Até mesmo se a proposta era falar sobre como as pessoas em locais de segurança e privilégio tendem a se incomodar mais com as besteiras do dia a dia e com festinhas do que com o iminente fim do mundo, teria muitos jeitos melhores de fazer isso sem desperdiçar o pouco tempo que as outras histórias tinham. Essa falta de foco e tentar falar muito em pouco tempo causa efeitos bizarros, como o super mutante que claramente está preparando o terreno para a 3ª temporada, aparecendo por nada mais do que alguns segundos, falando de forma vaga sobre o que vai acontecer e sumindo. Claro, eu, você e quem já jogou sabe o que é um super mutante. Qualquer pessoa que começou a conhecer esse mundo pela série vai pensar apenas: hã? Quem? Que? Por isso é tão difícil separar a série dos jogos. Ela mesmo quer que quem esteja assistindo tenha um certo conhecimento do que veio antes para não ficar perdidos em momentos assim que, ok, uma hora lá no futuro vão fazer sentido, mas agora não agregam em absolutamente nada. Então você tem tramas interessantes que são abandonadas para falar de coisas que, para ser sincero, mais serve para aumentar a comédia do que qualquer outra coisa. Outro efeito bizarro disso é a construção terrível da grande ameaça da 3ª temporada para Vegas, a Legião. Me responde sinceramente, com o fim da série, você que nunca viu o jogo, se sentiu ameaçado pela Legião? Ou existe uma outra facção que definitivamente é mais assustadora e tem mais cara de vilã? A existência da Legião nessa temporada me parece uma ideia enfiada de última hora na história. O simples fato de Lucy entrar em contato com a Legião depende da ideia completamente estúpida e ridícula de que uma mulher escravizada pela Legião voltaria de bom grado para a região deles. É um comportamento completamente absurdo que só tá ali para justificar a existência da Legião por menos de 20 minutos para ter um gancho da 3ª temporada. Tanto que quando Lucy, a nossa protagonista que odeia o que o pai dela faz, que é o compasso moral dessa série, considera ajudar o Hank no seu plano de lavagem cerebral em massa, justamente pelo medo que ela tem da brutalidade da Legião, o meu único pensamento é: sério? Ela passou o quê? Uns 2 dias crucificada? O que sim, eu sei, é algo horrível, mas tudo que ela viu é um bando de idiota brigando por nada em uma guerra civil propositalmente estúpida para ser engraçada. Depois de ver a Brotherhood massacrar a NCR na 1ª temporada, a facção que nessa temporada ela tanto adora, porque a Legião assustaria tanto assim? O pouco tempo para a Legião de César torna esse peso muito mais baseado no jogo do que na série em si. De novo, você que só viu a série, achou a Legião assim tão assustadora, tão diferente dos cães do primeiro episódio, tão mais aterrorizantes do que a Brotherhood of Steel? Minha teoria, que eu não tenho prova nenhuma, é que a Brotherhood estaria no lugar da Legião. Faz muito mais sentido se você parar pra pensar, a Lucy ter medo deles e chegar a cogitar pará-los usando os dispositivos de controle. Faria muito mais sentido uma guerra entre a NCR e a Brotherhood of Steel, justamente no lugar onde o dispositivo de fusão Free está. Lembra exatamente o MacGuffin principal da 1ª temporada? Não faz sentido que essa seria a conclusão da guerra que começou na temporada anterior?
Imperador. A BOS na primeira temporada já se comportava tanto como a Legião que várias pessoas criaram teorias para justificar isso, para na segunda eles só usarem a versão light da Legião. Eu tenho quase certeza que alguma coisa mudou, não à toa que a Brotherhood of Steel some dos últimos episódios. Há uma clara desconexão entre como a Brotherhood foi construída na primeira e na segunda temporada. Me faz parecer que a segunda foi mudada, seja lá o porquê, e isso abriu algumas lacunas lógicas em suas histórias. Lacunas que podiam ter sido resolvidas se eles diminuíssem a história da Vault 33. Por que isso acontece? A própria justificativa da Legião ir até New Vegas parece não fazer nenhum sentido, parece vir do nada. Nem mesmo o novo César parece ter confiança no que ele tá falando. Now, to New Vegas! A segunda temporada de Fallout é boa, mas poderia ter sido fantástica. Perfect is the enemy of good, Lucy. Como eu falei há muitos minutos atrás, mais minutos do que eu deveria, eu não quero apenas reclamar. Tem muita coisa que eu gostei dessa temporada. Então por que não começar a falar delas? Oh, it's a good day to sing in the song, and it's a good... Eu não quero falar apenas por adaptação, porque sim, quando colocamos Fallout lado a lado com os jogos, é uma das melhores recriações de cenários e designs de toda a história das adaptações. A produção de design dessa temporada é ainda mais impressionante que a da primeira. Os Deathclaws nunca foram tão exuberantes. Mesmo com todo mundo morto, ver os cenários de New Vegas em live action é um sentimento muito especial. Camp Golf, Novak, The Strip, é tudo uma bela homenagem visual ao jogo que tanto amo, em especial Freeside. Freeside é um ótimo exemplo de como romper as limitações do material original, porque enquanto em New Vegas o local parece só um lugar abandonado com alguns poucos moradores de rua, um cenário bem desolado, a ideia de Freeside sempre foi ser um lugar cheio de vida e cheio de gente. Basta ver como ele é representado nos quadrinhos prequel de New Vegas. É uma paisagem de beleza incomparável. Pelo menos para os esquisitos que amam New Vegas tanto a ponto de passar 35 horas para recriar uma armadura. E sem contar que temos algumas das cenas mais legais da franquia. Eu sei que muita gente quer ficar achando buraco na lore, mas uma Power Armor da NCR saindo na porrada com os Deathclaws é a coisa mais legal que eu vi em qualquer produção recente. Não, esquece. Essa é a coisa mais legal que eu vi recentemente. Além disso, os 3 personagens principais continuam sendo maravilhosamente interpretados. Todo mundo nessa série tá no seu melhor. Thaddeus roubou absolutamente toda a cena em que ele estava. Justin Theroux conseguiu ser um excelente House, quase tão bom no papel quanto René Auberjonois. E sim, o House da série é muito bem caracterizado. O House do jogo só finge ser frio e calculista. Quando ele é desafiado... I spent 2 centuries searching for the platinum chip. It's my invention, my property, mine! Now be a good courier and deliver it! A mesma coisa acontece na série. I think you're a killer! I think I know exactly who you are! E enquanto eu acho que a Lucy começa a série meio perdida, até com seu desenvolvimento do fim da primeira temporada sendo revertido para ela voltar a ser a boba e inocente no começo dessa, inclinando muito pro alívio cômico, no fim ela tem uma das melhores cenas de toda a série e uma das atuações recentes mais comoventes. A última cena com o seu pai é fantástica. Por mais que eu tenha passado muitos minutos falando do que eu não gostei, eu não acho que a direção e a atuação da segunda temporada tenha muitos, se qualquer, defeito. A forma que eles usam blocagem e iluminação é sublime. Por exemplo, quando Cooper está entre a vida e a morte e a luz do cenário faz metade do seu rosto parecer um crânio. É a representação visual do pouco que sobrou do homem tentando escapar da morte. E quando ele lembra de que ajudou no fim do mundo, uma lágrima solitária escorre justamente do lado que parece morto. É um detalhe pequeno, mas caramba, são esses pequenos detalhes que jogam essa série lá pra cima quando o assunto é a qualidade do que está em tela. E mesmo que eu não goste de como muito da temporada desperdiça a construção de mundo bem superior que veio antes, é injusto eu não julgar o que ela está tentando falar sobre, mesmo que isso tenha enfraquecido o que ela podia falar sobre. E assim como o tema da primeira temporada, Everyone wants to save the world, they disagree on how.
Dessa vez temos a continuação desse tema, mostrando como Hank e por sua vez o Enclave quer fazer isso. Enquanto Hank é apenas um vilão surpresa da primeira temporada, a segunda expande consideravelmente a sua história, o coloca como um verdadeiro antagonista e mesmo com os problemas de falta de tempo causado pela estrutura confusa, ele é um dos melhores vilões já criados para Fallout. Não muito diferente do também fascinante Master. Ele quer salvar o mundo e acredita que está fazendo isso, e a sua visão de um mundo perfeito de civilidade é justamente a visão de um grande corporativista, um bando de drones que o obedecem, produzindo e gerando riqueza. E essa é uma ideia interessante porque faz uma boa ponte entre os planos do Enclave, que geralmente envolvem genocídio, com a parte corporativa que foi o grande foco da primeira temporada. Kyle MacLachlan brilha como Hank, é um vilão muito bem escrito, verdadeiro ao seu ideal. É o tipo de ideia que mais assusta em antagonistas, o monstro que acredita que está fazendo a coisa certa. É uma dinâmica que funciona muito bem e eu acho que, diferente do Instituto, seu objetivo é bem definido e até possível argumentar ser sim uma possibilidade para um futuro mais pacífico, assim como acontece com a Legião em New Vegas. Dessa vez, apesar de manter esse tema, o foco dessa temporada foi a possibilidade de tentar encontrar pessoas boas que podem ajudar a salvar o futuro. Infelizmente, um tema que surge um pouco tarde demais, porque eles ficaram gastando um tempão com aquela bobeira do ok, eu vou me acalmar, essa parte já passou. Essa temporada comenta bastante sobre ideais e sobre como eles podem salvar ou destruir o mundo. Uma reclamação que muitos tiveram foi como a Brotherhood of Steel ficou emburrecida da primeira para a segunda temporada. E apesar de achar que essa foi uma mudança de última hora, como eu já falei, eu até que gosto dessa ideia. Quintus é tão preocupado em apenas preparar seus soldados para serem soldados que faz sentido que eles sejam estupidamente agressivos e despreparados. Eles são apenas ensinados a matar e destruir e nada mais. Qualquer organização assim vai acabar se tornando estúpida. É o que acontece com toda a sociedade baseada em ideologias simplistas e em ideias binárias. É basicamente o que aconteceu com os Estados Unidos quando vemos o passado desse futuro. Enquanto eu também não gosto como todo o fim do mundo está todo focado em 2 ou 3 personagens, incluindo como o Enclave é responsável por absolutamente todos os pequenos detalhes da Wasteland. O que, de novo, eu acho que é um emburrecimento das ideias de como tudo foi causado pelo caos geral desencadeado por uma deterioração da sociedade como um todo. Eu acho o arco do Cooper, de uma pessoa, mesmo que sozinha, tentando fazer a coisa certa, muito bom. Personagens como a representante Welch é uma ótima adição ao universo de Fallout. A última pessoa boa em um sistema condenado, e que, por pior que tudo seja, ainda continua tentando fazer o certo. Fighting the good fight is mostly a series of humiliations. E o final dela é aterrorizante. Assim como Cooper, que tentou de tudo para fazer a coisa certa e não só destruiu a sua carreira, como acabou causando o fim do mundo e tirando dele sua família por 200 anos. Então por que continuamos tentando fazer a coisa certa? Maximus é, pra mim, o grande protagonista dessa temporada. Assim que ele abandona Brotherhood of Steel, toda a sua jornada é para encontrar a única pessoa boa que ele conheceu e entregar a maior fonte de poder dos ermos para Lucy. E o que faz Lucy a única pessoa boa que Max já conheceu? Ela não tem planos, ela não quer forçar a sua visão de salvação para ninguém. Ela apenas ajuda quem pode no imediato, no agora. No começo vemos Maximus amortecido pelos ideais fracassados e pálidos de Quintus, na sua visão para salvar o mundo. Então a sua jornada para achar alguém bom é justamente encontrar alguém que não quer salvar o mundo todo de uma vez com uma solução bruta e obtusa, mas sim quem é capaz de salvar um de cada vez, mesmo que isso seja uma série de constantes humilhações. E se você parar para pensar, a sua história é reflexo da de Cooper, é um paralelo direto. Ele também tentou encontrar a pessoa boa, uma pessoa certa para entregar a fusão a frio, mesmo que isso tenha dado muito errado. Se a guerra nunca muda, a bondade de alguns de se sacrificar por quem eles não conhecem, também não. O momento em que Maximus vê uma criança o vendo, assim como ele viu aquele paladino da Brotherhood, é um momento espetacular de esperança. Boas pessoas sempre estarão dispostas a ajudar aqueles que precisam, mesmo que elas se ferrem 1, 2, 3 vezes. Vai ter sempre alguém disposto a destruir o mundo por poder, por dinheiro, por glória, mas vai sempre existir alguém para mostrar pra gente que sempre vale a pena lutar por quem precisa. De uma forma irônica, ao não entender o que torna a NCR brilhante e torná-lo uma versão limpinha de si mesma, essa parte sobre ideias acaba ganhando força. Vemos que membros da NCR ficaram 20 anos ainda agarrados aos ideais da nova República da Califórnia. Não a sua corrupção, não a tudo que deu errado, ao imperialismo de Kimball,
mas a ideia de que eles estavam lá para proteger o Mojave. E enquanto muitos podem ver isso como burrice dos personagens, é na verdade a perseverança de acreditar em algo bom, mesmo quando tudo já acabou. Enquanto organizações como a Vault-Tec, a Legião e o Enclave se mantêm fiéis aos seus ideais por tudo que eles têm a ganhar, aqueles poucos da NCR se mantêm fiéis mesmo tendo tudo a perder. O retorno heróico da NCR no final, por todas as fraquezas narrativas da temporada até agora, mostra uma república construída por pessoas dispostas a fazer o certo mesmo com tudo perdido, por pessoas como Maximus e por aqueles dispostos a sofrer pelos outros. Se a primeira temporada, em New Vegas, tinha uma visão cínica sobre aqueles que querem salvar o mundo, a segunda injeta uma dose de esperança nesse universo. Se nós abandonarmos aquilo que acreditamos, se não nos preocuparmos em mantermos em xeque as forças que querem minar e enfraquecer tudo aquilo que queremos construir, vamos sempre voltar para o fim de tudo. A segunda temporada de Fallout reposiciona o universo da série para falar do poder daqueles que sempre vão acreditar no poder de acreditar em um futuro melhor. E para mim, por mais que ela tenha errado em muitas outras coisas, essa é uma ótima mensagem para um mundo em que parece cada vez mais próximo do fim. Com o mal e o bom fora do caminho, se a série pode fazer referência a Sérgio Leone, eu também posso, eu quero falar sobre o feio, e sobre como o verdadeiro emburrecimento de Fallout não aconteceu nas telas. Garrison, um conhecido artista da comunidade de Fallout, simplesmente falou que os Kings na série eram engraçados, e centenas de ditos fãs de Fallout clássico encheram tanto o saco dele. Alguns eram youtubers que entraram na onda de falar mal da Bethesda e fingirem ser fã de Fallout New Vegas por causa de guerra cultural, que ele praticamente decidiu abandonar a comunidade. Alguém que já estava fazendo conteúdo sobre Fallout há quase uma década. Nos últimos 2 meses eu vi como a comunidade de Fallout se degradou consideravelmente conforme os episódios iam saindo, com pessoas tentando pegar qualquer detalhezinho para exagerar defeito, trazer a série para essa grande guerra cultural que na verdade é uma grande bobeira. E no fim de tudo, pra quê? Sim, New Vegas é um jogo maravilhoso e que mudou minha vida, e eu aposto que mudou a vida de muitas outras pessoas. Mas por que passar tanto tempo odiando algo que, no fim das contas, gosta tanto de New Vegas quanto você, e tá tentando trazer mais atenção para essa franquia que somos todos fãs? New Vegas voltou a ficar tão em alta por causa da série, que até Fallout 4 os conteúdos do clube de criação foram bem focados na iconografia do Mojave. A série de Fallout é o maior exemplo de uma franquia que ainda está crescendo. Então por que deixar os idiotas, tal como os idiotas da Legião, brigando por um pedaço de nada definir a comunidade como um todo? Como fãs, não deveríamos estar tentando impedir que quem gosta da série ou dos jogos novos façam parte do resto da comunidade, em vez de expulsá-los, gerar interesse nas coisas que gostamos. Eu nunca vi um comportamento tão infantil, tribalizado e patético como os muitos fãs de New Vegas, ou ditos fãs, tiveram nos últimos 2 meses. Eu quero deixar claro que apesar de todo o meu amor por New Vegas, e todas as críticas que eu fiz à segunda temporada da série aqui, eu quero ver a terceira, e a quarta e a quinta, e enquanto eles tiverem uma história para contar, eu quero que eles continuem fazendo. Pode não ser tão bom quanto os Fallouts que eu admiro, mas ainda assim é um bom Fallout. E mais do que isso, é a segunda melhor adaptação já feita de um jogo. Eu vou sempre ficar feliz de ver uma franquia que eu gosto tanto ganhando espaço nas telas, ganhando um novo público. Eu vou continuar admirando suas qualidades e vou continuar criticando seus defeitos, como toda boa relação saudável com um tipo de mídia. Como sempre, eu quero deixar um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Vocês são o motivo da gente fazer isso aqui tudo, e me dão a oportunidade de fazer esse tipo de coisa. Muito obrigado aos nossos primeiros imediatos, Gabriel M., Wertaina, Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Alisson e Marco Marcos, os membros da ponte de comando, Kuhaugen, Eric, o aspirante a escritor de sci-fi, e Rafael Carvalho, e os oficiais de ciências, professor Marco Aurélio, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Agiberti, William França e Alexandre de Leon. Vocês são responsáveis por fazer o Central Pandora continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica.